preciosos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como que a gente chegou até as criptomoedas, qual foi o percurso que a gente traçou até chegar aqui e por que que, na minha opinião, as criptomoedas vão revolucionar os métodos de pagamento e também como reserva de valor. Primeiramente, inflação, taxa de juros, escambo, reserva de valor. A gente vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Bom, muitas pessoas têm dificuldade de entenderem o que é inflação. Para você entender algo, você tem que saber explicar. A maioria das pessoas fala assim: ah, o preço das coisas estão subindo. Por quê? Por causa da inflação. O que é inflação? É o preço das coisas subindo. Mas vamos lá, vou te explicar. E até uma criança de 6 aninhos vai saber o que é inflação e vai conseguir explicar de maneira muito tranquila. Imagina que a gente vai negociar o meu telefone. Meu telefone a gente vai negociar e a gente vai negociar ele em ouro, certo? Quanto vale esse celular em ouro? Vamos supor que a grama do ouro esteja valendo aí R$ 300. Eu vou pedir nesse meu celular aqui R$ 3.000, a gente vai colocar que vocês vão me pagar 10 gramas de ouro por esse celular, certo? Hoje é dia 1º de janeiro de 2024 e vocês vão me pagar no dia 10 e a gente negociou e é R$ 3.000 esse celular. Porém, entre esse período até a nossa negociação e até vocês me pagarem, que são 10 dias, encontraram várias montanhas no mundo inteiro cheias de ouro. Aí todo mundo foi lá com as suas picaretas e tal, todo mundo pegou ouro, virou uma loucura hoje em dia. Onde você passa, tem gente com pulseira de ouro, cordão de ouro, ou seja, ouro perdeu a sua principal qualidade, que era a escassez. A hora que vocês voltarem para mim e quiserem negociar esse celular, eu vou falar, gente, mas que jeito? Como é que eu vou dar o meu celular para você por 10 gramas de ouro? Hoje em dia, aqui, ó, eu tenho um monte de ouro, ó. Nem ouro eu quero. Não, esse celular não vale mais 10 gramas de ouro. Esse celular agora tá valendo 100 gramas de ouro. Se quiser, é isso. Se não, deixa quieto. É isso que é a inflação. Vocês viram o que aconteceu lá na Venezuela? Que hoje em dia, para você comprar papel higiênico, você precisa de um bolo assim, ó, de dinheiro, de papel, porque o papel, moeda já não está valendo mais nada. Não é imprimindo dinheiro que conserta uma situação de falência econômica dos países. Na verdade, você só piora e enfraquece o poder de compra da população. Então, todas as vezes que o governo imprime mais dinheiro, a gente desse lado tá perdendo dinheiro. E o real, ele já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde a sua existência. O real foi criado em 1994 e até hoje ele já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. O que que significa? Que imprimiu mais e a gente foi ficando cada vez mais pobre. Imagina, em 1994, uma pessoa que tinha 100 mil reais, ela era considerada rica. Por quê? Ela conseguia comprar um carro legal, uma casa legal, ela conseguia viver bem com 100 mil reais. Hoje em dia, com 100 mil reais, você não compra nenhum Uno, zero. Aonde a gente vai parar? Daqui a pouco, todas as pessoas serão milionárias, mas não conseguirão comprar nada. Entende? Porque a moeda vai perdendo valor, porque cada vez mais imprime-se mais dinheiro. Aconteceu agora com a Argentina. Lá na Argentina tem muita gente milionária. Nossa, a Argentina tá bombando, tem milionários a rolê. Só que ter 1 milhão de peso já não vale mais nada. E todas as moedas não têm limite de impressão. Estados Unidos não tem limite de impressão. Europa não tem limite de impressão. A China, Ien, não tem nenhuma moeda fiduciária. Fiduciária, a própria palavra já fala, que é baseado em confiança. Tem pessoas que falam, Yara, mas não tem ouro guardado para pagar essa moeda aqui? Até tinha, galera, até tinha. Por isso que lá no acordo de Bretton Woods, o ouro ele foi considerado o parâmetro mundial. Tudo é cotado em ouro, digamos assim, porque realmente o dólar tinha sua reserva em ouro. Mas o que aconteceu? O acordo de Bretton Woods foi feito em 1944, só que em 1971, o presidente da época era o Nixon, e ele quebrou essa janela, ele quebrou esse padrão, teve algumas denúncias, e ele falou assim, quer saber? Eu tô imprimindo mais dinheiro do que eu tenho reserva de ouro. É verdade esse bilhete. E quem quiser, que lute comigo. E daí, o que aconteceu? Quem tinha poder armamentista foi lá e falou, filho, você tá maluco?
Eu te deixei o ouro aí, agora você está imprimindo moeda rolê? O jogo é injusto, né? Devolve meu ouro para casa, tá maluco? Aí teve gente que conseguiu pegar o seu ouro de volta, voltaram com navios para casa cheio de ouro. Infelizmente, teve pessoas que não tinham como lutar com os Estados Unidos. E a partir daí, o dólar nunca mais parou de imprimir. Está imprimindo e nada pode conter isso. Inclusive, em 2023, foi a primeira vez que os Estados Unidos teve o risco de dar calote. Gente. Os Estados Unidos ele tinha um limite de endividamento, era 31 trilhões. Agora a dívida dos Estados Unidos já passou 34 trilhões de dólares. Só para vocês terem noção, o PIB do Brasil, tudo que o Brasil produz e tem, é pouco mais de 2 trilhões de dólares. E os Estados Unidos deve mais de 34 trilhões de dólares. E muito disso é porque ele imprime. Se não tivesse recebido o aval para aumentar o teto da dívida, os Estados Unidos tinham dado calote, ele não ia ter conseguido pagar, entende? E em 4, 5 meses, os Estados Unidos aumentou a sua dívida em trilhões. É bizarro o que está acontecendo com o sistema tradicional, porque eles podem imprimir mais dinheiro. E daí, se vocês pararem para pensar, os países tinham reserva de ouro. E daí começaram a ter reserva de dólar. Mas daí, se você parar para pensar, você fala assim, tá, mas por que eu vou ter reserva de uma moeda que o dono dela pode imprimir mais? Começa a não fazer mais sentido, não é mesmo? E o que está acontecendo? Os países estão migrando para outra reserva de valor. Qual seria essa? O Bitcoin, que tem um limite de impressão. E lá dentro do treinamento vocês vão aprender como é que funciona esse limite de impressão do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele é considerado o ouro digital por conta da escassez que ele tem, igual o ouro. É óbvio que o ouro, a gente não sabe qual vai ser o limite de ouro que vai existir, porque a todo tempo acha-se mais ouro, mas em pequeniníssimas quantidades. Por isso que o ouro ainda é muito escasso. O Bitcoin não, tem um limite. Então, o Bitcoin ele vem na contramão disso. Ao invés dele ser inflacionário, ele é deflacionário. E lá no treinamento vocês vão aprender por que ele é considerado deflacionário. Então, inflação, ficou claro para vocês que todas as moedas do mundo geram inflação. E daí foi um ponto que ocasionou para o Bitcoin ter dado tão certo. Mas o que é taxa de juros, galera? Taxa de juros. Por que existe essa danada de taxa de juros? Quando o governo quer estimular consumo, tem que aumentar o dinheiro circulante, tem que ter mais dinheiro na mão de todo mundo, porque daí a Mariazinha compra do Joãozinho, o Joãozinho paga o seu Miguel paga o seu Francisco volta o dinheiro para Mariazinha e o negócio circula e o pau tora e a economia cresce, certo? Então, se a taxa de juros está barata, todo mundo pega empréstimo e faz a economia acontecer. Só que quando a inflação está muito alta, quando imprimiu-se já muito dinheiro, como é um jeito de diminuir a inflação? Diminuir o dinheiro circulante. E como é que você diminui o dinheiro circulante? Sobe taxa de juros, porque daí o acesso ao crédito fica mais dificultado. Se você não consegue emprestar dinheiro, não tem dinheiro para gastar. Ou seja, desestimula o empreendedor, desestimula o pequeno empresário, desestimula várias partes da economia. Então, para diminuir o dinheiro que tem circulante, a gente dá uma pisada no freio da economia também. É um jogo de pisa no freio, pisa no acelerador, pisa no freio, pisa no acelerador. Por quê? Se jogarem a taxa de juros também muito lá em cima, de maneira muito rápida, quebra com todo mundo. Então, por isso que a taxa de juros ela vai crescendo progressivamente e também vai diminuindo de maneira progressiva, né? Então, vai subindo de 0,25%, 5%. A nossa taxa Selic já esteve acima de 13%. É muita coisa. Para tomar empréstimo é muito caro. E o contrário também é verdadeiro. Ela já esteve em 2% a nossa taxa Selic, muito baixa. Então, era muito fácil de tomar crédito e fazer as coisas acontecerem. Então, por isso que existe taxa de juros. E a gente tem uma meta para a nossa taxa de juros, a gente tem uma meta para a inflação. Por quê? Um país sem inflação, ele também não estimula o consumo. Você fala assim, ai, eu não vou comprar esse iPhone hoje não, porque daqui um ano ele vai estar o mesmo preço, daqui 2 anos ele vai estar o mesmo preço. Então, precisa de uma meta de inflação, precisa de uma inflação. Inflação negativa ou zero não estimula as pessoas a comprarem, então precisa para fazer a economia girar, tipo, vou comprar esse fogão agora, porque esse fogão daqui a um ano ele vai estar mais caro. Então as pessoas vão lá e compram e são estimuladas. Entenderam?
o que é taxa de juros e o que é inflação e como uma está interligada com a outra? Maravilha. Então, preciosos, para essa aulinha aqui não ficar muito grande, eu vou falar o resto na próxima aulinha. Vejo vocês.